autofeedback, então tive a oportunidade de conhecer um pouco dos conteúdos os quais a Andrea trabalha, profissional aí com mais de 25 anos de carreira, tanto no mercado empresarial, corporativo, mas também no ramo de empreendedorismo. Então, ela tem uma visão mercadológica e de gestão de pessoas muito bacana. Hoje ela vai abordar conosco aqui o tema autofeedback. Então, muito provavelmente, muitos de vocês já tinham ouvido falar no feedback, né? Uma maneira de trazer um conselho, um aconselhamento por parte, na maioria das vezes, de um superior. É um termo mais utilizado dentro do ambiente corporativo, mas a gente pode trazer, sim, esse termo para dentro de nossas vidas. E por que não fazer um autofeedback, né, Andréia? Por que não rever quais atitudes minhas que estão dando certo, quais atitudes que estão minando minha energia, identificar se realmente as decisões que eu estou tomando estão condizentes com os meus objetivos e com os meus ideais de vida. Então, vale muito a pena a gente ouvir um pouco desse tema, que é relativamente novo, saindo da boca de uma profissional de um patamar tão elevado quanto o da Andrea, né, pessoal? Então, são esses tipos de temas que nós também abordamos aqui na Faculdade Internacional ESIC. Saibam que muitos dos conteúdos que são abordados nas palestras são abordados também dentro de sala de aula. É uma maneira da gente poder trazer para vocês aí um pouco de uma degustação do que é uma experiência dentro de sala de aula da ESIC Internacional, né? Então, já percebemos e entendemos que a tecnologia está em prol desse momento difícil que a gente vem vivenciando. Hoje a ESIC publicou um estudo da Exame que diz que 43% dos brasileiros estão se preocupando em se desenvolver pessoal e profissionalmente, e são esses profissionais que, no período pós-pandemia, vão ter prioridade, vão ser demandados pelo mercado de trabalho, pelas empresas. A economia vai reaquecer, a gente precisa ser otimista para esse cenário, e as empresas vão precisar de profissionais que se adaptaram e continuaram se especializando nesse período. As aulas do Colégio Internacional ESIC, aulas da graduação e aulas da pós-graduação estão sendo 100% online, ao vivo. Mesmo conteúdo que seria ministrado dentro de sala de aula está sendo ministrado pelo professor dentro do período estipulado para os MBAs, para os cursos de graduação. E hoje eu vi uma notícia que o MEC autorizou a continuidade dos cursos que são presenciais para que eles sejam ministrados online até o final do ano. Então, a autorização perante o Ministério da Educação é válida. Ou seja, pessoal, não é momento de ficar parado, é momento sim de você colocar os teus planos e os teus ideais em prática. Procurem a Faculdade ESIC Internacional para aproveitar esses 6 meses vindouros aí para se especializar e estar disposto para o mercado de trabalho num período pós-pandemia. Agradeço novamente a participação da Andrea. Procurem a Andrea para esclarecimentos durante a palestra, interajam com ela. Vocês têm autonomia para ativar o microfone, então façam questionamentos via áudio, via chat. Vamos fazer mais do que uma palestra, um bate-papo que com certeza vocês têm bastante conhecimento aí para absorver com a Andrea, tá bom? Seja bem-vinda novamente, Andrea. Obrigado, passo a palavra para você. Muito obrigada. É muito bom, né? Uma parceria que surgiu por conta do evento, né? Do Encontro Transformando Você, e que a gente está mantendo e tendo outras frentes. Eu fico muito feliz por isso. Então, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu já estou vendo muito rostinho, muito nome conhecido por aí, mas quem ainda não me conhece, meu nome é Andréa Cristina, eu sou formada na área de humanas, tenho MBA na área de humanas, tenho extensões em vários cursos, principalmente voltado ao empreendedorismo, mas eu sempre digo que o que importa mesmo não é naquilo que eu tenho conhecimento, e sim naquilo que me expressa, aquilo que representa quem eu sou como pessoa. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, por emoção, por comunicação, foram os pilares que sempre permearam a minha vida, e eu acredito no poder transformador da nossa própria história para que a gente construa vidas mais plenas, para que a gente consiga ter mais clareza, mais autoconfiança, para que a gente consiga colocar todo esse potencial que a gente tem a favor daquilo que a gente quer construir. E isso, para mim, é o mais importante. Então, hoje eu trabalho com mentoria, eu atendo basicamente mulheres, 90% do meu público são mulheres,
Eu sou mentora de negócios e eu me considero mentora de mulheres por conta do meu público, né? Dentro disso, eu criei um método que chama Método Impulso. Ele é um método exclusivo, onde a gente trabalha 4 pilares, seja ele no lado do desenvolvimento pessoal ou do profissional. Então, é o pilar da identidade, onde eu vou me conhecer ou conhecer o meu negócio. O pilar da imagem, onde eu vou aprender a expressar esse meu negócio ou a mim mesma com a minha autenticidade. O pilar da integridade, que eu vou expressar os meus valores e mostrar o porquê eu devo ser escolhida pelo meu mercado. E o pilar do impacto, que é quando eu, através de resultado e reconhecimento, eu vou em busca disso e eu coloco a minha experiência e a minha entrega a favor de resultado. Então, além disso, eu sou idealizadora do evento, do Encontro Transformando Você, que é um evento que tem foco em desenvolvimento pessoal e profissional, no qual a ESIC é a nossa parceira. Esse ano acabou acontecendo em formato de lives, no dia 6 de junho, então a gente está com uma programação ainda em aberto para o próximo encontro. E eu escrevo histórias de vida. Isso também é uma paixão minha, é algo que me move. Eu escuto mulheres, histórias de mulheres, né, histórias reais, e transformo isso em textos. Que eu digo que não existe poder maior, né, tesouro maior que a gente tenha que não seja a nossa própria história. E cada vez que alguém lê uma história, que uma história é contada, a gente está semeando inspiração para a transformação. Então, é nisso que eu acredito. E hoje eu trouxe aqui para vocês alguma coisa que eu trabalho justamente na mentoria, no pilar da identidade, que é quando a gente fala de autofeedback. Então, é isso que eu vou trazer de conteúdo hoje. E eu queria muito que a gente pudesse trocar, que a gente pudesse conversar, que vocês ficassem à vontade para entender um pouquinho do conhecimento, para entender um pouquinho das minhas percepções, das minhas reflexões e principalmente para a gente trocar, né? Que eu acho que fica muito mais rico quando a gente troca esse conhecimento. E eu vou passar para vocês só como que vai funcionar. Eu gosto de mostrar o passo a passo, o que a gente vai ver, para que vocês fiquem antenados aí na nossa programação, como as coisas vão decorrer, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, eu vou pedir licença para trazer, antes do autofeedback, a gente falar alguma coisa sobre o que vem antes desse autofeedback, aí a gente vai falar do feedback propriamente dito, aí eu vou trazer os benefícios, né, para a gente entender, para começar a fazer sentido do porquê fazer essa ferramenta. Aí a gente vai para a ferramenta, que eu acho que vocês receberam, senão não tem problema, dá para acompanhar com um papel e uma caneta, aí depois baixa a ferramenta. E aí a gente vai para algumas percepções, depois eu vou trazer uma reflexão, eu vou trazer uma história para a gente refletir juntos, e no final eu vou trazer um presente meu para vocês. Então, é assim que a gente vai desenrolar. Eu trouxe uma lista aqui, eu trouxe um roteiro, porque é muito assunto, então, para não perder nada, eu costumo trazer algo para roteirizar a aula. Mas não fica nada preso, não fica nada engessado. A gente pode trocar e pode conversar, eu estou à disposição para que a gente construa algo juntos, né? Tanto que a ferramenta foi uma ideia para que não fosse uma palestra, fosse uma mentoria em grupo e fosse uma construção. Então, para a gente começar falando, né, trazendo o conteúdo, eu queria pedir para vocês licença para, antes de tudo, a gente falar sobre feedback. Como o Gustavo falou, é o que é mais, hoje é o que mais comumente usado, né? A gente fala em feedback. O que significa feedback? Alimentar para trás. Se a gente trouxer a tradução do inglês, é alimentar para trás. Só que quando a gente fala em alimentar, a gente está falando de resultado, avaliar alguém por um resultado, por um comportamento. A gente avalia não a pessoa, a gente avalia aquilo que ela trouxe como resultado do seu comportamento. Só que é muito difícil a gente pensar nisso, porque quando a gente fala em feedback, a gente está falando em duas pessoas. Alguém está me avaliando ou eu estou avaliando alguém. E aí, a gente entra com duas pessoas, a gente entra com duas emoções, a gente entra com duas histórias de vida, a gente entra com duas percepções, a gente lida com pessoas diferentes, que vão sentir diferente, que vão pensar diferente, que vão perceber diferente e que vão receber esse feedback de forma diferente.
Então, veja que já começa aí essa ideia de que feedback, não, apesar dele ser pautado em resultado, em pré-requisitos, a gente vai estar sempre sendo avaliado por alguém de uma forma subjetiva. Por mais que ele tenha ferramentas para te analisar de forma objetiva, vai ser sempre uma pessoa que está por trás. Faz sentido isso para vocês? Então, por exemplo, eu não atingi a minha meta de venda do mês. E o meu chefe acha que o meu desempenho, por eu não ter atingido, foi nota 8. Mas se o Gustavo é meu chefe, ele fala assim, não, eu não acho que o desempenho dela foi 8, eu acho que o desempenho dela foi 6, não é 8. Eu acho que ela precisa melhorar muito mais. Aí o meu chefe fala assim, não, ela precisa ser muito mais proativa, o que está faltando na Andréia é proatividade. Aí o Gustavo é meu chefe, ele fala assim, não, o que falta na Andréia é flexibilidade. Entende como a gente está falando de seres humanos, como a gente está falando de percepções, e a gente está falando, de uma certa forma, por mais que a gente tente ser isento, a gente está falando de julgamento. Eu estou julgando o outro perante aquilo que eu sou, perante aquilo que eu enxergo. E quando a gente fala em feedback, né, eu trabalhava e eu tinha a questão da análise de desempenho, acho que quem aqui trabalha no mundo corporativo deve ter essa sensação. Era muito mais uma crítica, né, daquilo que eu preciso melhorar do que aquilo que eu faço de bom. É sempre o lado que eu preciso resgatar, parece que é algo que eu preciso corrigir. Eu preciso olhar para trás e só corrigir. Parece que o que eu faço, ele é valorizado, mas não é tão valorizado. Eu lembro que a análise de desempenho era muito temida, né, dentro da empresa. Acredito que hoje deva seguir a mesma linha. Então, a gente precisa entender que o nosso cérebro não gosta de crítica. Primeiro, né, ele trava perante a crítica. Segundo, duas pessoas comunicando, além de duas questões de emoção, de vida, de jeito de ser, a gente cai numa questão de comunicação que as pessoas gostam mais de falar do que ouvir. E quando eu preciso ouvir, sou obrigada a ouvir esse feedback, eu sou obrigada a sentar e escutar o que estão falando de mim, provavelmente eu não vou ter uma escutativa. Eu vou estar programando o meu cérebro para reagir a uma resposta, para que eu fale para você assim, não, mas não foi, isso não é verdade. Não, mas não foi isso que aconteceu. A gente busca justificativas para aquele comportamento da gente. Então, veja a dificuldade de se fazer feedback e a dificuldade de você entender que nesse processo precisa de empatia, e por mais empatia que se tenha, as limitações das pessoas, dos seres humanos, trata esse momento com muita... precisa de muito tato, de muita sensibilidade, para que a gente entenda a importância de estar falando para alguma pessoa as suas dificuldades, né? As suas limitações. A gente não gosta de ser portador de má notícia, né? A gente não gosta desse tipo de relacionamento onde a gente precisa só ouvir e a gente está sendo criticado. Por mais que a crítica seja construtiva, é algo que sempre repele, a gente sempre fica em estado de reação, em estado de alerta. Então, hoje, a gente tem um outro tipo de olhar, que além dessa questão do feedback, quando o feedback resgata e olha para trás e resgata aquilo que eu preciso consertar, o que eu preciso modificar, hoje se fala em feed forward, que é algo que você alimenta para frente. Então, no sentido de como? A gente, como ser humano, a gente é bom por essência. Todo ser humano é bom por essência. E a gente não gosta e não faz nada errado porque a gente quer. A gente sempre erra tentando acertar. Esses erros que a gente comete, na realidade, são oportunidades de aprendizado. E quando a gente erra, a gente consegue olhar para trás, a gente consegue ver esses gargalos que a gente deixou no nosso desempenho para consertar, para que eu seja melhor lá para frente. É um foco em potencializar aquilo que o ser humano tem de bom, aquilo que o funcionário tem de bom. Ele potencializa os talentos e faz com que ele enxergue aquele talento e ele veja aonde ele pode e aonde ele quer chegar com aquele talento. É uma forma muito mais humanizada, muito mais consciente
de se trazer essa questão da análise de desempenho. Vocês concordam comigo que quando a gente foca no que é bom, é muito melhor, né? Que a gente traga esse olhar. Só que a gente precisa pensar de novo, que mesmo eu focando no que é bom, mesmo eu focando o olhar naquilo que é farto, que é abundante em mim, é um julgamento. A pessoa que está fazendo essa análise de desempenho, por mais que ela foque nas minhas potencialidades, ela está fazendo um julgamento da minha pessoa. É ela que está me dando a validação daquilo que eu sou bom. Então, não é porque um julgamento é positivo ou negativo que ele seja bom ou ruim. Julgamento é sempre julgamento. Então, assim, é só um parênteses e uma reflexão para a gente fazer, de que por mais que eu elogie uma pessoa, isso também é julgamento. Então, até onde a gente tem essa validação de deixar na mão do outro que ele entenda e que ele diga no que eu sou bom e no que eu não sou bom. Gente, eu não estou vendo nenhuma mensagem neste chat aí. Tá fazendo sentido para vocês? Vamos interagir. Eu estou falando bastante, vamos interagir. Fez sentido até aqui que os dois são processos necessários, que um é muito mais humanizado do que o outro. Ai, obrigada. Plenamente. Joia. Joia. Porque os dois são processos de avaliação, os dois vão avaliar se você atingiu o objetivo, se você não atingiu o objetivo, que você precisa mudar. Tem um enfoque mais humanizado, né? O outro tem um enfoque mais no que falta, né? E o outro no que farta, no sentido de abundância, no sentido do que eu sou próspero, do que eu sou talentoso, né? Mas os dois são julgamento. E como que eu vou deixar um julgamento na mão de uma terceira pessoa? Como que uma terceira pessoa vai dizer para mim quem eu sou e como eu devo chegar ou aonde eu vou chegar com aquela pessoa que eu sou? Então, a gente recebeu, né? Vocês receberam a ferramenta do personograma e do objetivograma. Quando a gente junta essas duas ferramentas e tem conhecimento de quem a gente é e aonde a gente quer chegar, eu estou colocando uma ancoragem de definição, que se chama isso. Eu sei quem eu sou e eu me coloco dentro desse território, que é o meu objetivograma, e eu sei ali dentro o que eu preciso fazer, o que eu preciso desenvolver, o que eu tenho de potencial para chegar aonde eu quero chegar. Se a gente pensar nisso, quem é a melhor pessoa para saber quem eu sou, qual é o meu objetivo e como eu faço para chegar nesse objetivo? Quem é essa melhor pessoa? Sou eu. Por isso que eu quis trazer a questão... Exatamente, Marcelo, nós mesmos. Por isso que eu quis trazer a questão do feedback e do feed-forward. São práticas necessárias, são práticas utilizáveis em empresas, não são, a gente não está desmerecendo a ferramenta de forma nenhuma, mas a gente precisa, primeiro de tudo, a gente se enxergar. E por quê? Quanto mais consciência eu tiver de quem eu sou, eu tiver da onde eu preciso chegar, seja o meu objetivo de vida, seja o meu objetivo profissional, seja um objetivo que a minha empresa passou para mim, o objetivo é meu. Sou eu que vou ter que desenvolver. Então, quanto mais eu souber a meu respeito e aonde eu quero chegar e quais são as ferramentas que eu tenho para chegar, o que acontece? Eu não fico na expectativa do outro me validar. Eu não fico refém da crítica que o outro vai trazer e talvez me fira. O que acontece? Eu tenho muito mais consciência e maturidade emocional para dizer assim, isso me agrega, isso me pertence, isso não me pertence, né? Não é que a gente não vá ouvir, que a gente não esteja aberto. Inclusive, a nossa escuta ativa vai ficar muito mais simples, porque quanto mais a gente se conhece, é engraçado, mais a gente percebe que conhece o outro. Mas não é que a gente conhece o outro, é que a gente percebe que somos todos muito diferentes. E enquanto a gente tem essas diferenças, a gente se enxerga no outro mais tolerância, mais compreensão, sabendo que ele é um sistema único também, né? Nós somos todos especiais como pessoas, no sentido de sermos essenciais. Nós somos peças, engrenagens dentro de uma empresa, dentro de uma instituição familiar, dentro de um ecossistema enorme que a gente vive, nós somos todos essenciais.
Ninguém é mais importante que ninguém, mas nós somos todos essenciais nessa engrenagem. Eu acho que não é à toa que a gente tem cada um sua impressão digital e é utilizada como uma forma de identificação, porque somos todos únicos, né? Então a gente precisa entender essa individualidade. E eu recebo essa crítica ou esse elogio de uma forma muito mais tranquila, muito mais Vamos arrumar aqui. Oi, voltou? Ai, que pena. Voltou? Ah, joia. Então tá bom. São os problemas da internet, mas a gente dá um jeito e continua. Eu arrumei aqui, vamos ver se a gente consegue seguir assim. Obrigada. Então tá. Então, ó, nós somos seres essenciais, certo? Então, quando a gente entende isso e quando a gente permite ouvir o outro, que a gente tem mais consciência, a gente vai ouvir o outro com muito mais tranquilidade, a gente vai ter mais escutativa, a gente vai receber aquela crítica ou aquele elogio de uma forma muito mais centrada. Eu não vou precisar esperar para reagir. Por quê? Porque eu tenho muito mais consciência emocional, eu tenho muito mais inteligência emocional, porque eu me conheço. E a partir desse autoconhecimento, né, de fazer esse autofeedback, de sempre ter esse autofeedback, eu vou conseguir agregar, vou conseguir distinguir as minhas limitações, as minhas potencialidades. Então, nem tanto o feedback, nem tanto o feed-forward, né? Vamos entender que a gente precisa de autofeedback, que é onde a gente vai entrar agora. O que é autofeedback? É uma capacidade de autoanálise muito honesta, aonde eu olho para a minha vida de uma forma sistêmica, aonde eu olho para a minha vida como um balanço de vida pessoal, profissional, e eu quero entender quem eu sou e como quem eu sou vai me levar aonde eu quero chegar, vai me levar a esse objetivo. É muito mais construtivo esse processo e ele traz muito mais conscientização para a gente, né? Não, o autofeedback é uma conversa interna, né? A gente falar com a gente mesmo para que a gente entenda onde estão as minhas limitações, onde estão as minhas capacidades, onde estão minhas oportunidades. Quando a gente fala de ferramenta de autofeedback, o que acontece? Eu consigo visualizar as minhas fortalezas, eu consigo me comprometer melhor com o meu melhor, consigo me comprometer melhor em ser melhor, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Eu vou avaliar as minhas características, isso é outra coisa, né? Didaticamente, a gente separa características em positivas e negativas. Não deveria ser assim, né? Porque nós somos seres humanos cheios de emoção, então nós temos características apenas. Como que eu vou falar que perfeccionismo é uma característica negativa ou é uma característica positiva? Eu acho que depende muito mais da quantidade, da intensidade dessa característica do que outra coisa. Então, a gente tem características. Como que eu vou falar, por exemplo, que quem é introvertido é uma característica negativa? Não é, né? Os tímidos, né? Os introvertidos estão aí para provar que não é. A gente precisa só se conhecer. É através desse conhecimento é que a gente vai entender como a gente funciona, como a gente reage, quais são os nossos valores, quais são as nossas necessidades. Dentro desse autofeedback todo, a gente vai entender como funciona a maquininha aqui chamada Andrea, como funciona cada um de vocês que está aqui hoje. E esse é o mais importante. Eu acho que esse é o grande benefício de se fazer autofeedback, né? Que na realidade é alimentar de volta, mas a mim mesma. Então, sem olhar só para o negativo e sem olhar só para o positivo. É um olhar real e honesto de cima, uma visão sistêmica de quem eu sou. Algo que eu trago
não só o meu lado luz, como o meu lado sombra, não só meu potencial, como a minha limitação. Eu sou quem eu sou. E isso, inclusive, gera muito autoconfiança. Às vezes a gente pensa que a autoconfiança vem só da gente achar que a gente é bom nas coisas, que a gente é bom em tudo, então eu sou confiante. Não, a autoconfiança vem do autoconhecimento, da gente entender quem a gente é por inteiro, porque as nossas limitações também fazem a gente. E quanto mais eu sei aonde eu sou limitado, aonde eu preciso desenvolver, mais eu vou estar confiante diante de quem eu sou. Então, é muito importante a gente entender o autofeedback e trazer esse autoconhecimento para o nosso dia a dia, né? A gente não aprendeu na escola a lidar com as emoções, a fazer análise da gente mesmo, a entender como é a nossa maquininha. A gente está aprendendo hoje, né? Falando em soft skills, falando em habilidades interpessoais, intrapessoais. A gente está tendo que desenvolver e correr atrás disso tudo. Hoje fala-se muito em autoconhecimento. Às vezes tem um lado pejorativo que fala-se de autoajuda, mas ele ajuda mesmo. Só que eu acho que a gente precisa entender a dimensão de tudo isso e não minimizar a importância de se conhecer, né? Isso é uma das bandeiras que eu levanto na mentoria, né? No pilar da identidade. A gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer o nosso negócio. Se a gente não conhecer a gente, não conhecer o nosso negócio, a gente não vai saber para onde a gente está indo, nem o que a gente precisa. Então, o autofeedback vai trazer muito dessa ferramenta e vai caminhar com a gente durante esse caminho, esse progresso que a gente vai fazer rumo ao nosso objetivo. Tá fazendo sentido? Gente, vamos... Tá cheio de sim, sim, vamos. Eu quero mais conversa aí nesse chat. Tá fazendo sentido para vocês? Ai, que bom. Joia, fico muito feliz. Fico muito feliz. Então, eu vou trazer só um outro tópico antes da gente passar para a ferramenta, que a gente vai construir juntos, né? Vamos fazer uma mentoria em grupo aqui. A questão dos benefícios, né? Por isso que eu quis trazer processo. Eu gosto de trazer o processo para que faça sentido. Eu digo que a nossa verdade ela é construída de pequenas verdades que a gente vai tendo contato ao longo da vida, né? E quando a gente mostra o processo das coisas, a construção das coisas, eu acho que faz mais sentido você acreditar naquilo que eu estou falando, você dizer assim, opa, talvez ela tenha razão, acho que eu vou perder um tempinho com essa história aí de autofeedback. Por quê? Porque a gente está construindo juntos uma coisa que pode ser verdade para vocês. Eu estou passando aquilo que eu acredito, que eu tenho como percepção e que, de repente, pode fazer parte para vocês também. Faz muito sentido e é sempre aplicável, com a sua capacidade de transmitir e nos ouvir. Obrigada, Sueli, Sueli, querida. Então, a gente vai agora entender o porquê fazer, né? Por que eu deveria fazer uma análise de desempenho de mim mesmo, eu ter esse autofeedback. Primeiro, porque você vai desenvolver o conhecimento de si, né? Eu acho que é muito mais fácil quando a gente desenvolve esse conhecimento, a gente aceita quem a gente é. A gente precisa primeiro aceitar para depois partir para a mudança, porque se a gente não aceita e não se conhece, como que a gente vai mudar? Né? E a partir dessa aceitação, a gente busca pequenos ajustes. A gente não fica mais lutando contra quem a gente é e não fica mais... Sabe quando a gente falava assim, ou às vezes, né, a gente ainda fala assim, ai, nada dá certo, ai, eu não faço nada certo, preciso mudar toda a minha vida, preciso radicalizar. Não é assim, é porque falta autoconhecimento, falta a gente entender naquilo que a gente é bom, o caminho que a gente pode seguir. Então, quando eu faço autofeedback, fica muito mais claro para mim. Eu consigo fazer pequenos ajustes porque eu tenho uma aceitação da minha pessoa, eu tenho aceitação de quem eu sou, eu entendo quem eu sou. E aí eu vou ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso fortalecer, o que eu preciso performar. Eu vou decidir para mim como eu desejo ser, o que eu desejo mudar ou fortalecer para chegar aonde eu quero chegar. Segundo ponto do autofeedback, do benefício de autofeedback, quanto mais eu me conheço, melhor eu sou para mim e para os outros. O que acontece? Eu consigo perceber que o outro é importante, que o outro também tem o seu processo, que o outro também tem
a sua maquininha, né? A sua engrenagem para olhar. Então, quanto mais eu tenho autoconhecimento, menor vai ser o meu julgamento a respeito do outro. Maior vai ser meu entendimento, maior vai ser minha compreensão. Por incrível que pareça, quanto mais a gente se conhece, mais a gente permite conhecer os outros e a gente tem mais compreensão e tolerância com as outras pessoas. Porque a gente entende que todo mundo é um serzinho complexo, né? Uma mistura de muitas emoções, muitas necessidades, muitos valores, muitas motivações. Então, é um grande apoiador de relacionamentos interpessoais também. Quando a gente fala de autofeedback, se ele for honesto, for bem feito, ele é muito mais importante e valioso, ele valida muito mais do que o feedback ou o feed-forward. Por quê? Porque sou eu no processo, né? Sou eu não estou colocando a expectativa na mão de ninguém, eu estou fazendo um processo generoso e honesto comigo, daquilo que eu preciso olhar para ser melhor e daquilo que eu preciso potencializar para continuar sendo melhor. Tá? Eu consigo lidar com as minhas características, eu consigo entender onde eu preciso melhorar, ele vai me trazer processo reflexivo, ele vai me trazer mais disciplina, ele vai me trazer mais autoliderança, a gente se sente mais líder de si e vai me trazer mais autoconfiança. Foi o que eu falei já antes, né? A gente se sente confiante apesar das limitações, eu tenho tudo que eu preciso para chegar aonde eu quero. E se eu não tenho, eu tenho confiança que eu sou capaz de desenvolver aquilo que eu preciso para chegar aonde eu quero. Então, é muito importante esse olhar, a gente entender como essa ferramenta é importante para o nosso desenvolvimento e também para os nossos sentimentos como pessoa, né? De autoconfiança, de autoliderança, que isso traz um apoderamento, né? Uma posse de quem eu sou, de como eu sou, no sentido de me entender e me integrar. Apesar das minhas limitações, eu tenho muita coisa boa, eu tenho muito talento. E o meu talento é único, assim como a minha impressão digital, assim como eu, como pessoa, parte dessa engrenagem que eu trabalho. Seja a minha instituição, seja a minha organização, seja o meu ecossistema. O mais importante do autofeedback é que a gente entende quem a gente é, entende aonde a gente vai chegar, e a gente tem ele como amigo na construção desse caminho. É como se ele fosse teu conselheiro, sabe? Toda vez que você faz o autofeedback nesse caminho, se você está desviando, se tem algum erro, se tem algo que não está te levando no resultado, cada vez que você faz esse autofeedback, ele te coloca de volta nesse caminho. Né? Se você desvia um pouquinho por algum motivo, ele está lá e te coloca de volta nesse caminho. Então, é um grande aliado nessa construção que a gente faz. Porque eu digo que é muito gostoso a gente atingir o nosso objetivo, a gente chegar onde a gente quer chegar. Mas o mais gostoso é a gente perceber a nossa
Olá, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Agora sim, Andréia. Agora Eu sim. voltei. Olha, gente, me perdoe, o meu celular derrubou, não sei como. Eu tô pelo do meu marido aqui, tá tudo bem. É Rodrigo, mas sou eu, voltei. O importante é a gente terminar essa internet, viu? Eu vou contar para vocês. Perdão, mas são coisas que independem da gente, né? Eu dei um jeito de voltar aqui e a gente vai continuar. Obrigada por não terem desistido aí de mim. Muito obrigada. Ai, gente, mudei de nome, pois é. Olha, tem que pensar muito rápido para a tecnologia não derrubar a gente, não dar um baile aqui, mas deu tudo certo. Eu não vou ter a ferramenta agora no celular dele para compartilhar, mas eu vou dar um jeito de mostrar aqui para vocês por aqui mesmo e a gente vai dar conta de terminar essa aula. Muito obrigada por vocês não desistirem. Andréia, mas como saber se não estamos superestimando as nossas características? Então, a gente vai desenvolver agora a ferramenta e eu acho que vai dar um norte para vocês de como a gente entende o que é limitação e o que é potencialidade. Mas se não der, aí no final a gente retoma isso ou a gente pode conversar depois sozinho, né, no privado, para que a gente desenvolva um pouco mais, tá? Então, como eu estava falando, né, que eu falei que o mais legal é que o autofeedback é um parceiro nessa jornada, né, que vai ser como a gente vai chegar até lá, é o parceiro dessa caminhada que vai fazer com que a gente perceba o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu, e ele está sempre como uma ferramenta muito disponível, né, um amigo, um aliado que a gente tem. Então, eu não sei se todo mundo baixou a ferramenta, eu estava com ela para compartilhar com vocês aqui no meu celular, só que como eu acabei sendo derrubada, eu vou fazer assim mesmo, ó. Me perdoe, mas a gente vai no improviso. Então, a gente tem lá no personograma você. Eu quero que vocês respondam quem é você, mas não no sentido... Lembra como eu me apresentei? Que eu falei o que me expressava? O mais importante não é a gente falar do nosso currículo. Eu sei que é importante, mas não é o mais importante quando a gente fala de pessoas. O mais importante é a gente entregar para o outro o que nos representa. Então, bolar uma frase ou palavras soltas, que eu sei que às vezes é difícil nesse momento, mas quem é você? Através de palavras. Lembra que eu disse que eu sou uma apaixonada por pessoas, por comunicação, por emoção, eu acredito no poder transformador da história, né? Eu trabalho para a realização de vidas mais plenas. Então, nesse sentido, a gente, pegando um gancho, como fazer uma autoavaliação sincera, porque sempre vamos ter o que falar. Então, essa autoavaliação é agora, a gente vai fazer aqui e ela tem que ser sincera porque quem melhor se conhece é você, né? Então, a gente vai desenvolver a ferramenta e se vocês ficarem com dúvida, a gente pode destrinchar ela no final e conversar sobre ela sem problema nenhum. Desde que não me derrubem por aqui agora, tá tudo certo, né? Então, você coloca lá uma frase ou você coloca palavras que identifiquem, que expressem quem você é, tá? Na identificação, eu queria que vocês colocassem sabe quando a gente fala que tem um ditado, um filme, uma palavra, uma música, um livro, algo que identifique você, né? Se fosse para escolher um ditado popular, uma frase de alguém famoso, então o que te identifica? Você coloca ali também. Gente, se estiver indo muito rápido, daí vocês me avisam. Ai, que o Marcelo perguntou que a gente sempre tem a necessidade de ser avaliado por alguém. Eu acho que a gente precisa primeiro ter mais consciência, né, de quem a gente é. E, claro, a validação, eu não disse que a crítica não chega, que o elogio não chega, mas a validação disso, quem vai fazer é você. Né, através dessa consciência emocional, você vai entender até que ponto aquilo ali é um elogio sincero ou é algo que está um pouco superficial, aquela crítica é construtiva, aquela crítica faz sentido. Então, nisso, o autoconhecimento também é um caminho que a gente constrói, não é da noite para o dia. É difícil a gente refletir sobre a gente se a gente primeiro coloca muito a crítica e depois a gente enxerga os talentos, né? Eu faço as mentorias, as pessoas têm dificuldade de enxergar seus talentos, o que eu chamo de consciência de grandeza.
grandeza. Ó, a gente vai falar aqui, ó, os reforços. Isso é uma consciência de grandeza. Reforço, eu quero que vocês escrevam tudo que as pessoas fazem de elogio para vocês, no que vocês são bons, o que vocês fazem bem, né? Isso é um reforço positivo, isso é uma validação. Quando a gente fala ali da pergunta do Marcelo. Pegando o gancho, como fazer uma autoavaliação sincera, porque sempre vamos querer falar bem de nós mesmos. Na realidade, a gente precisa ressaltar o que a gente tem de bom, mas a gente tem que compreender que a gente também tem limitações. E se a gente olhar para a gente honestamente, a gente vai descobrir essas limitações. A gente pode prestar atenção nos comentários das pessoas mais próximas, né, dos comentários que fazem a respeito das nossas características, e descobrir se aquilo, para o objetivo que eu quero chegar, se aquilo é uma potencialidade ou é uma limitação. Lembra? Eu falei de características. Características são características, mas se alguém fala assim que você, por exemplo, André, você é muito autoritária. Isso vai influenciar no objetivo que eu quero chegar? Se isso for influenciar, eu preciso olhar para isso, né? Então, por exemplo, eu não sou boa em finanças. Isso influencia o meu objetivo? Nem um pouco. Então, eu não vou olhar para isso. Entende? A gente, como autofeedback, a gente tem a oportunidade, né, e até eu diria o direito de olhar para as coisas e decidir aquilo que a gente quer mudar, aquilo que a gente quer validar. Então, por isso que a gente precisa dessa avaliação sincera. O acredito, vocês vão colocar as características fortes de vocês. Sejam elas, né, vamos falar didaticamente, negativas ou positivas, as características mais fortes que vocês têm. Tá dando para acompanhar? Tá dando para fazer? Joia, Marcelo, obrigada. Quando você fala em necessidade de ser avaliado, eu penso também na questão do reconhecimento, né? A gente aceita bem, né? Quando a gente entende o nosso funcionamento, a gente aceita bem aquilo que vem para criticar de uma forma construtiva, que vem trazer uma sugestão, mas a gente também recebe muito bem e gosta de receber esses elogios, que é uma forma de validação do nosso trabalho, é uma forma de reconhecimento daquilo que a gente faz bem, de quanto a gente é bom em alguma coisa. E isso também é importante, a gente não pode menosprezar. Eu coloquei isso, esse tópico a gente vai retomar mais para frente ali que você colocou, na questão da gente entender que a gente precisa ter orgulho de quem a gente é e de onde a gente chegou. Desenvolvo, você vai colocar quais são os pontos que você acredita que você precisa melhorar. Aqui a gente está falando de forma geral, né? Olá, Irene. A gente está falando de forma geral. A gente vai ver depois esse personograma dentro do objetivograma. Aí você vai ver o que você precisa olhar para esses pontos, que você precisa desenvolver, o que você pode descartar. Mas, a princípio, tudo que você acha que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver mais a empatia, eu preciso desenvolver mais a proatividade, eu preciso de um pensamento mais crítico, eu preciso ser menos perfeccionista. No teu sentido, a avaliação é tua, as características são tuas, a avaliação é muito particular. Aí, no propósito, a gente vai colocar o que te move. Aqui, o que te move, ele é ligado muito mais ao legado que você quer deixar, sabe? Ele é ligado muito mais ao impacto que você quer causar na vida das pessoas. Pelo aquilo que você quer ser lembrado, sabe? Pelo teu trabalho, através do teu trabalho, você quer ser lembrado como? É o que a gente deixa nas pessoas, né? Herança, a gente deixa para as pessoas. O legado a gente deixa nas pessoas. Tem um exercício que é um pouco, ele é forte, né, que eu faço às vezes na mentoria, dependendo do processo, mas eu acho que é bem reflexivo, assim, que eu quero dividir com vocês para entender a importância e a força de propósito. Eu digo para a gente pensar no nosso último dia, o dia que a gente está se despedindo, que a gente está lá, né, as pessoas foram no nosso velório, o que a gente gostaria que as pessoas falassem ao nosso respeito, né? Porque é um momento de despedida, é um momento que a gente não vai mais estar aqui para colocar o nosso propósito a favor do outro. Então,
quando eu fiz esse exercício reflexivo, ele foi muito importante para permear as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu objetivo. O que eu quero entregar para o mundo, o que eu quero que as pessoas sintam de diferença que eu fiz na vida delas. É forte, é muito forte, mas traz uma sensação de responsabilidade em relação ao propósito, sabe? Em relação a quem eu quero ser, esse objetivo que eu quero chegar. É forte e é lindo, é muito lindo. Eu digo que me quebraram muitas barreiras e me fez ser muito mais assertiva nas coisas que eu procuro construir hoje. O dar, o que eu posso oferecer ao outro de talento, o que eu tenho para oferecer para o mundo, para outra pessoa. Então, eu tenho a minha comunicação, eu tenho a minha empatia forte, mas achei que nos faz ver ainda mais a nossa verdade. Exatamente, Mi, exatamente isso. É no sentido de ter mais consciência, né? Não é para assustar nem para machucar ninguém. É no sentido da gente trazer mais consciência ainda para a nossa vida e para as nossas atitudes. O receber, o que eu preciso do outro. Gente, a gente precisa entender que a gente também tem necessidades como pessoa, né? Ele falou ali que a gente tem necessidade de ser avaliado, de ser validado, o Marcelo. A gente tem necessidades, então quais são as minhas necessidades como pessoa? Eu quero ser reconhecido, eu quero ter sucesso, eu quero ser de repente, útil para as pessoas. Quais são as minhas necessidades? Eu tenho necessidade de agradar o outro? Porque eu digo que quando a gente faz o nosso trabalho e a gente não olha para as nossas necessidades, a gente não se torna completo. A gente pode continuar doando, mas a gente doa de uma forma que a gente não transborda. A gente precisa entender necessidade física, financeira? Pode também. Uhum. Pode sim, a gente pode fazer um apanhado geral. O que acontece? Quando eu olho para as minhas necessidades, quando eu olho para o que me motiva, eu estou completando a mim. Eu estou olhando para mim de uma forma completa, porque eu preciso entender o que me motiva, as necessidades que eu tenho como pessoa, porque se eu só consigo doar bem ao outro quando eu transbordo, e eu só transbordo se eu estiver completa. Eu consigo doar, sim, sem completude, mas eu não consigo transbordar tudo que eu tenho para entregar. Faz sentido para vocês? A gente precisa se preencher também, ser honesto com a gente mesmo naquilo que a gente também tem necessidades, no sentido de ser completo. Joia, demais, eu só posso dar ao outro que está dentro de mim. Exatamente, né? E quanto mais eu tiver completo, mais eu transbordo, né? Então eu preciso olhar, porque senão uma hora vai faltar. E é como se eu estivesse cheia de sabe, buraquinhos, assim. Eu só coloco o meu propósito para o mundo, só coloco o meu propósito para o mundo, mas aonde que eu me preencho também? Eu preciso olhar para mim. Autofeedback é olhar para si com honestidade. E isso também entra. As possibilidades, aqui assim, as oportunidades que eu tenho hoje. Eu preciso olhar para tudo que eu tenho hoje. Eu tenho que entender, né, essa completude, eu tenho que entender a oportunidade que eu tenho de me completar. Eu tenho que entender que sempre sou eu primeiro, mas não é no sentido egoísta. Eu não posso ser egoísta nem abnegado, mas para eu entregar o meu melhor para o outro, eu preciso estar inteiro. Então, por isso, eu preciso olhar primeiro para mim. Por isso, eu preciso fazer o autofeedback. Por isso, eu preciso entender o que eu também preciso e não só aquilo que eu posso doar, aquilo que eu também preciso para me preencher como pessoa. E os desafios, o que me limita hoje como pessoa? Não entendi a possibilidade. As oportunidades que você tem hoje, por exemplo, fazer um curso, se desenvolver, buscar uma leitura de algum assunto que você acha que é importante para o teu desenvolvimento pessoal, uma parceria, um profissional que possa te ajudar com alguma coisa. Então, todas as possibilidades que você tem para se enxergar como pessoa, para ser melhor como pessoa, né? A gente está falando do personograma. Então, quais são as suas oportunidades? Assistir a masterclass, entende? Nesse sentido. Então, tudo que eu tenho de oportunidade que venha a meu favor. Os desafios, o que me limita hoje? Então, assim, hoje, o que me limita, se a gente pensar, né? Falta o presencial, né? O que me limita? Eu me limita muito usar a máscara, eu não consigo usar a máscara, eu saio muito
pouco já pela quarentena. Eu sou do grupo de risco, mas usar a máscara para mim é impossível. Falta oxigenação, eu tenho um problema de circulação, falta oxigenação. Então, isso é um limite físico hoje e que é levado em conta para muita coisa que eu poderia fazer. O que limita, às vezes a procrastinação limita a gente, né? A gente não consegue fazer as coisas porque a gente fica adiando com a barriga, a gente fica com preguiça de fazer. Então, veja que é um processo muito honesto, a gente tem que colocar tudo olhando a partir da gente. Você pode repetir o item você? Posso sim. Quem é você? No sentido de expressar melhor você como pessoa, mas não a tua formação, né? Se você é mãe, no que você trabalha. As palavras ou uma frase que expresse quem é você na essência. Então, eu me usei como exemplo, né? Eu sou uma apaixonada por pessoas, comunicação e emoções, e eu acredito no poder da história de vida para a realização de vidas mais plenas. Então, é nesse sentido, a gente traga uma essência, né? Porque o mais importante é o ser hoje na vida, sempre foi, eu acho, eu partilho disso, do que o ter, né? A gente precisa muito mais se conectar com as pessoas pelo que a gente expressa, por quem a gente é, do que por aquilo que a gente tem. E aí a gente vai fazer o objetivograma. Então, escrevam lá para mim um sonho ou um objetivo de vocês. Essa é a hora, né, da gente poder colocar tudo a nosso favor, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E aí, quando tem a palavra ali embaixo, ações, o que eu tenho feito que tem me aproximado desse sonho? Quais são as minhas atitudes, os meus comportamentos, né, as minhas ações hoje que tem me aproximado desse sonho? Aí, na diferença, o que eu posso fazer diferente para alcançar o meu objetivo mais rápido ou melhor? Vocês podem até anotar a frase que eu estou falando, porque depois vocês podem construir isso com calma, vão vir muitos insights, né? E é uma ferramenta que a gente pode fazer constantemente, para a gente ir analisando e vendo. O mais gostoso disso é a gente vendo o quanto melhor a gente está de ontem e o quanto a gente ainda pode ficar melhor amanhã. O gostoso de fazer isso é a gente perceber essa nossa evolução, esse nosso caminho evoluindo e crescendo, tá? A aproximação. Quais são os meus comportamentos que me ajudam a estar próxima do meu sonho? As minhas habilidades, o meu conhecimento, tudo aquilo que eu sei e que eu tenho que me coloca próximo do meu sonho. Aí, no afastamento, quais os comportamentos ou as minhas limitações, né, que estão me atrapalhando para chegar próximo desse sonho? Né? A gente pensa no que potencializa e pensa no que limita. Então, minha procrastinação, meu medo, minha insegurança. E no novo, quais são os novos passos que eu posso dar para impactar esse meu objetivo, para chegar mais rápido nesse meu objetivo? O que eu posso fazer de novo, né, que eu ainda não tentei, que eu consigo mudar ou que eu posso descobrir para poder chegar mais próximo desse objetivo, né? As minhas metas, eu posso colocar metas aqui. Então, o novo vou começar os exercícios amanhã, não vou esperar para segunda-feira. Meu sonho é emagrecer 10 quilos até o final do ano. Então, o que eu posso fazer de novo para impactar? Eu não vou só cuidar do meu regime, da minha alimentação. Eu vou amanhã começar com uma meta de andar todos os dias. Entende? Então, assim, a gente pode ir de uma coisa muito prática a algo maior, mas precisa de tempo, a gente precisa amadurecer. Eu sei que não é tão simples, tanto que por isso que a gente vai conversar no final de novo, a gente vai voltar no assunto da ferramenta, porque eu já falei que eu tenho um presente para vocês, né? E a gente está caminhando para o fim.
Se vocês não anotaram todas as questões, depois podem me procurar. O meu Insta é andrea.cristina.ac. Pedir para o Gustavo ou as meninas aí, parece que o Gustavo, tá ali ainda, colocar o meu Insta, @andrea.cristina.ac, que daí a gente tem uma fácil comunicação, tá? Se perdeu alguma coisa, se perdeu algum item, pode me chamar e a gente conversa. E agora eu queria conversar sobre... Obrigada, Giane. Isso. Eu queria conversar sobre algumas percepções, algumas reflexões para a gente fazer a respeito dessa ferramenta, né? Acho que o mais importante é a gente entender que a gente consegue mudar o nosso comportamento, a gente consegue adquirir novos hábitos, porque é a partir desse comportamento que eu vou ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso continuar. Então, o meu comportamento pode ser mudado. E eu vou sentir mais vontade, eu vou estar muito mais com mais vontade de mudar esse comportamento se eu souber exatamente aonde eu quero chegar. Então, a gente pode sim alterar nosso comportamento a favor daquele objetivo que a gente quer chegar. Segundo ponto é que a gente faz muito questionamento quando a gente lida com autofeedback, né? E vem muitas respostas. Eu costumo dizer que eu levanto com uma intenção e eu durmo com uma reflexão. Então, quando a gente tem esse hábito de refletir, a gente está todos os dias tentando ver se a gente agiu de acordo com os nossos valores, se a gente está tendo integridade no sentido de pensar, sentir e agir da mesma forma, se a gente saiu de algum desvio, se a gente fez algum julgamento, se a gente precisa rever alguma coisa nesse caminho para o nosso sonho. Então, é muito importante essas reflexões, né? E eu faço quase que diariamente já, é um exercício... quase como junto com a oração no final do dia, na hora de dormir, esse processo de reflexão. A gente precisa analisar essas respostas com o que a gente tem hoje, onde a gente está hoje. E se essas respostas de quem eu sou, se elas vão me levar nesse objetivo, se elas me levam para onde eu quero. Aí sim, eu vou ver, nossa, eu sou essa pessoa e eu tenho esse objetivo. Por isso que a gente tem essas duas ferramentas hoje. Eu sou essa pessoa e tenho esse objetivo. Quem eu sou hoje me leva para esse caminho? Ou o que eu preciso alterar? O que eu preciso potencializar? Então, a gente avalia para fazer as correções, né? A gente descobre quem a gente é hoje e se a gente consegue, com quem a gente é hoje, chegar onde a gente quer amanhã. E aí que entra a questão que eu falei da celebração, a questão da gente entender que é importante, por mais que os passos venham pequenos, que as conquistas sejam pequenas, porque às vezes a gente preenche um sonho muito grande de vida, mas é sonho, a gente pode chegar, a gente não pode deixar o medo interromper esse sonho, né? Mas como eu chego lá? E as pequenas conquistas, elas têm que ser celebradas, né? A gente corrige aquilo que desviou, aquilo que não deu certo, mas a gente celebra as conquistas que a gente está tendo no caminho. E a gente, sim, se sente orgulhoso de tudo aquilo que a gente está construindo e de quem a gente está sendo nessa caminhada. É muito importante a gente entender a diferença, às vezes, eu não posso ser orgulhoso no meu caminho, no sentido de fechar minhas portas, de não receber ajuda, de achar que pelo lado da soberba que eu sou bom sozinho ou que eu sou muito bom em tudo que eu faço. Mas a gente precisa sim se ter orgulho da onde a gente está chegando e quem a gente está se transformando. Hoje, principalmente, falando em transformação digital, como que o teu serviço, né? Vou precisar... obrigada. Como que o teu serviço vai chegar no outro, né? O teu propósito de vida transformado em que você monetize o teu propósito, como que ele vai chegar no outro hoje com essa transformação toda digital? A gente fala do boca a boca, até acho que a Sueli está na live, está na aula aqui, ela fala, agora não é boca a boca, é tela a tela, e eu achei o máximo essa observação, porque realmente, então a gente precisa sentir orgulho e precisa dessa validação, desse reconhecimento, né, que o Marcelo fala, a gente precisa disso, porque é isso que vai trazer outras pessoas para entender e ficar conectado com o nosso propósito, com a nossa entrega. Então, tenha orgulho, sim, de onde você chegou, do que você entrega. Eu estou vendo gente aqui que trabalha com artesanato, que tem produtos maravilhosos. A gente precisa ter orgulho do que a gente faz. A gente precisa ter orgulho do que a gente produz, do que a gente entrega através do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso produto, né? É muito diferente do que a gente não vai
nem menosprezar, nem subestimar, nem superestimar. A gente vai simplesmente reconhecer quem a gente é, e eu tenho muito orgulho de quem eu sou. E tenho certeza que muita gente que eu estou vendo aqui na live tem orgulho de quem é, tem orgulho do que entrega. E a gente pode sim se sentir orgulhoso disso, né? A gente não pode só deixar que isso tome conta, que vire um egocentrismo, ou que a gente se sinta com soberba. Mas se ter orgulho de onde eu vim, ter orgulho onde eu cheguei, as ferramentas podem ser ajustadas individualmente, conforme os objetivos sendo alcançados. Sim, cada sonho ou cada objetivo, você vai ter que fazer um objetivograma, né? O teu personograma, ele pode mudar não neste momento. Você vai ver que à medida que você for fazendo ele a cada mês, a cada 2 meses, 3 meses, ele vai ter alteração. Mas o objetivograma é um para cada objetivo, é um para cada sonho, né? Então, às vezes, a gente coloca um no pessoal, um no profissional, e você vai colocando um para cada sonho que você tiver. A gente vai ter ações diferentes, né? Dependendo do objetivo, tá? E outra coisa da ferramenta também, eu acho que a gente consegue se reconhecer, a gente consegue entender aonde precisa melhorar, no sentido daquela melhora que vai comprometer o nosso desempenho pessoal e profissional, né? A gente vai conseguir lidar melhor com o nosso objetivo e lidar melhor com a gente dentro desse objetivo. Eu estava fazendo a live e eu lembrei de uma história. Eu lembrei de uma história que o meu pai, quando a gente era pequeno, o meu pai dava dinheiro para a gente, a nossa mesada era construída em cima do boletim. Então, ele dava, vamos supor, como no dinheiro de hoje, R$10 para notas acima de 7, e ele dava R$20, tirava R$20 para notas abaixo de 7. E eu fiz uma conotação aqui, eu fiz uma correlação com essa questão do feedback e do feed forward, né? Veja, o meu pai dava mais atenção porque faltava do que para o que tinha em abundância, certo? Então, assim, a gente tinha muito mais medo de perder R$20 do que ganhar R$10, né? A importância não era ganhar os 10, era perder os 20. Então, assim, se você olhar fizer essa correlação, a gente olha para o menos de 7, a gente está falando de feedback, né? A gente olha para o mais de 7, a gente está falando do feed forward. O que é mais fácil? Eu estar no 5 e chegar no 7, ou eu ter 8 e chegar no 10? São dois do mesmo jeito. Mas é muito mais fácil eu lidar com aquilo que eu sou boa, com o que eu tenho de potencial. Né? Eu vou ter muito menos esforço do 8 para chegar no 10 do que do 5 para chegar no 7. E ele nunca valorizou a ponto de dizer, olha, você tem um 8, se você conseguir um 10 aqui, eu te dou R$20. Não estou criticando, ele fez o melhor que pôde, eu sempre fui boa aluna, acho que dificilmente perdi com isso, mas veja como faz sentido, né, a gente fazer essa correlação. E, na realidade, o autofeedback nada mais é do que olhar para esse boletim inteiro. Né? A gente olha para o boletim inteiro e a gente que vai falar. A gente que vai... Perder estrelinhas junto com o caderno é triste, né, Sueli? A gente é que vai falar. Eu é que vou dizer assim, nossa, eu tirei 4 em química, mas química eu não preciso. Claro que, gente, na escola, se eu não tirar nota, eu reprovo. Mas vamos trazer isso para a vida, né? Vamos trazer o boletim da vida. É nesse sentido que eu estou fazendo essa correlação. Eu tiro 4 em alguma coisa que não faz sentido para mim, não vai me agregar. Eu tiro 4 hoje em estatística, em finanças, mas eu preciso olhar para esse 4, ou eu preciso olhar para essa comunicação que eu já gosto de escrever, que eu já gosto de falar, e eu estou com 7, com 8, com 9, e eu posso chegar no 10, e isso me anima a chegar no 10. Então, é isso que o autofeedback faz. A gente vai olhar para o que tem de abundância e tentar performar aquilo, e a gente vai olhar para o que está faltando, e vai dizer assim, não, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, isso eu preciso, faz parte, isso faz parte do meu objetivo, isso é ferramenta para atingir meu objetivo, então eu vou desenvolver. Faz sentido? Acho que foi uma correlação que me veio, assim, que para mim fez muito sentido, até queria partilhar com vocês, que vocês me dissessem se faz, porque a gente olha para o nosso boletim, e a gente vai decidir, né, para onde a gente quer focar, o que a gente quer focar, dentro de onde a gente quer chegar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil a gente olhar. Para mim faz muito sentido. Que bom, Elizabeth.
porque a gente está sendo dono de si, né? A gente está tomando posse de quem a gente é. Acho que o mais importante é isso. E aí eu faço as minhas escolhas. Quanto melhor eu me conheço, melhor são as minhas escolhas. Eu sei que não é muito fácil, mas a gente pode encontrar ajuda de mentor. O que é importante é o outro, para mim, não pode ser. Exatamente. Descartamos o que não é essencial. Exatamente, é isso mesmo. E a gente tem autonomia, né? O que acontece? O autoconhecimento traz autoconfiança, traz clareza e traz autonomia. Eu não fico mais à deriva, eu não fico à mercê das coisas. Eu ajusto a vela para o barco ir para onde eu quero. Acho que esse é o mais importante. Se você não consegue ter ajuda de um mentor nesse momento, de um coaching, até de uma terapia, tem terapias que são voltadas para isso, eu sei que não é muito fácil, né? O meu trabalho como mentora é me colocar como um espelho de aumento, para que você se enxergue a partir de mim, a partir das trocas, a partir da condução das ferramentas. Mas é possível, através de muita reflexão e de buscar conteúdos, que você comece esse processo, né? Não existe empecilhos para quem quer começar. Tá? E agora eu queria trazer um conto, uma história. Eu gosto muito de história e eu acho que quando a gente faz uma alegoria, ele fica muito mais guardado no emocional da gente, né? No coração da gente. Eu queria 5 minutos e depois eu vou trazer o meu presente. Eu prometo que eu não vou demorar. E eu queria só entregar essa história, porque faz muito sentido para mim. O nome da história é Construindo com Sabedoria. Então, tinha um carpinteiro, ele trabalhou muitos anos numa empresa, numa construtora, e ele chegou à data da aposentadoria e ele quis se aposentar, não quis continuar trabalhando. Aí ele foi contar a decisão dele para o dono dessa empresa. E ele falou, olha, eu sei que o salário vai fazer falta, mas eu quero me aposentar, né? Eu quero ter tempo para minha família. E o dono dessa construtora ficou chateado, porque ele era um bom funcionário, mas ele tinha outros ótimos funcionários, aceitou a decisão dele, mas pediu um último favor. Falou, você constrói para mim uma última casa. E ele ficou muito chateado com o pedido do dono da construtora, porque isso ia atrasar a aposentadoria dele em 6 meses, 8 meses. Ele ficou muito chateado. Mas ele não teve como dizer não. Aí ele foi construir a casa, ele não fez o melhor que podia, ele ficou muito chateado, então ele não teve a mesma qualidade, ele não teve o mesmo cuidado, mas ele terminou o projeto em 6 meses, entregou para o dono da construtora, e o dono da construtora entregou a chave dessa casa e disse que era presente para ele por tantos anos de bons serviços prestados. Na mesma hora, o que veio na cabeça dele foi: por que eu não fiz o melhor que eu podia? Eu não dei o melhor de mim. Se eu soubesse que a casa era minha, eu teria construído da melhor forma. Eu teria ajustado melhor as tábuas, eu teria pregado melhor os pregos, eu teria assentado melhor os tijolos, eu teria construído muito melhor essas paredes. E a nossa vida é assim. A gente, muitas vezes, não dá o nosso melhor todos os dias. E quando a gente percebe, a gente está vivendo lá naquele futuro aquilo que a gente está construindo hoje. E não dá para a gente voltar atrás, não dá para a gente recomeçar a construção dessa casa, né? Porque essa trajetória chamada vida, a gente constrói todos os dias. Então, nós somos esse carpinteiro. Nós estamos lidando com os nossos ajustes de tábua, com os nossos martelares, né, de martelar os pregos, com os nossos assentar os tijolos, com a nossa construção dessas paredes. E a gente precisa cuidar, porque a nossa vida, ela está sendo construída hoje para essa casa que a gente quer chegar amanhã. É nesse lugar que eu quero chegar. Então, eu preciso pensar que todos os dias eu preciso dar o meu melhor. Então, cuidado com as minhas atitudes, cuidado com as minhas escolhas hoje, porque elas vão construir a casa que eu vou morar amanhã. E olha como o feedback é importante nesse processo, né? Como a gente pode pensar que a gente pode ser melhor? Pensando na gente, pensando nesse futuro que é onde eu vou estar, nessa casa que eu estou construindo hoje com as ferramentas que eu tenho. Então, quando a gente percebe que hoje o que eu estou fazendo é o que vai me colocar lá, naquele lugar que eu quero chegar amanhã, eu
penso sempre em fazer o melhor, né? E o autofeedback é uma ferramenta que vai te ajudar a assentar muito melhor esses tijolos, a construir muito melhor essas paredes, a pregar tudo que precisa pregar e a deixar um alicerce muito melhor para vocês. Então, eu acho que com essa história eu consigo levantar a bandeira do autoconhecimento, eu consigo mostrar para vocês, através da minha percepção, como é importante a gente olhar para a gente e a gente saber a potência que a gente é como pessoa, a potência que a gente é como ser humano e que a gente pode sim sonhar, ninguém pode impedir a gente de sonhar, a gente pode trabalhar para chegar lá onde a gente quer chegar e sempre fazendo o nosso melhor hoje. Eu sei que às vezes é complicado a gente ter esse olhar para a gente, mas eu sei que é possível, muito possível, tá? Então, assim, o meu presente para vocês hoje é justamente por saber dessa dificuldade, saber como é difícil a gente ter esse olhar para a gente. Eu combinei com o Marcelo de presentear vocês com uma sessão de mentoria pocket, né? Não vai ser o meu método completo, porque ele demora muito tempo, mas vai ser uma sessão dentro do pilar da identidade que a gente vai trabalhar esse autofeedback. Eu vou ajudar vocês, eu vou ser esse espelho de aumento para que vocês enxerguem melhor quem são vocês a partir das suas histórias de vida, a partir dessa ferramenta que a gente desenvolveu, para que vocês entendam bastante da importância, né? Talvez a construção seja difícil, seja um passinho de cada vez, mas para entender muito da importância de se conhecer, né? A gente chama hoje de autofeedback, a gente fala muito dessa minimização que se fala em questão de autoajuda, mas eu acho que a gente precisa sim defender aquilo que a gente acredita, né? Então, seja o nome que ele for, a gente precisa entender que ele é importante. E pode chamar de autoajuda, porque ajuda mesmo. Mas vamos enxergar com um olhar amoroso, vamos enxergar como forma de crescimento, algo que traz a gente olhar para a gente vai ser melhor para a gente vai ser melhor para os nossos filhos. Alguém desativou meu som aqui. A gente vai ser melhor para o nosso negócio, a gente vai ser melhor para o mundo que a gente vive, tá? Então, esse é o meu recado, esse é o meu presente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Eu fico muito feliz em poder trazer um pouquinho do meu conhecimento, trazer um pouquinho das minhas percepções, das minhas reflexões e ajudar cada um a construir a sua verdade, né? Através de algo que eu posso trazer e que de repente fez sentido para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, não estou conseguindo agradecer. Lucas, obrigada, Lucas, que bom. Fico bem feliz. Então, esse é o que eu preparei para hoje. Gustavo, você está aí ainda? Isso, tem um restinho de bateria no meu celular aqui, eu estava em deslocamento, mas o pessoal está agradecendo, não sei se você está conseguindo ver os comentários, ótima palestra, a Declé sempre nos ajudando muito, palestra maravilhosa. Se isso pode servir de feedback para você, eu acho que essa é a melhor forma de dizer o quão agregou a tua palestra para a gente. Eu tive a oportunidade de pegar bons trechos da palestra. Você tem uma habilidade inata em conseguir, através das palavras, e de maneira muito simples e sincera, transmitir um pensamento de muita sabedoria para o pessoal. Então, Obrigada. eu acho que são coisas que a gente tem que lapidar no nosso processo de maturação, de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal, e você tem a habilidade de transmitir com palavras quais são as melhores ações, atitudes, maneiras de pensar que a gente tem para conseguir sempre melhorar continuamente, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, agradeço mais uma vez essa tua disponibilidade em transmitir seu conhecimento. Foi excelente a palestra. E em nome de todos os participantes, também agradecendo aí a tua disponibilidade e a disponibilidade dos participantes em ficarem conosco aí até 18h20. Eu que agradeço. Então, só passando o meu Insta de novo, se conectem comigo, me chamem lá, vai ter um link lá para chamar, para poder agendar essa mentoria, andrea.cristina.ac. Agradeço de coração, não só a Ezic, mas todo mundo que partilhou aqui comigo, tá bom, gente? Muito obrigada, foi um prazer.
Obrigado, Andréia. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.